É uma experiência nova que nós estamos a tentar fazer aqui com esta comunicação via Zoom, de uma partilha, de uma visita virtual ao Museu Nacional Machado de Castro, digamos, acompanhados por um deus e uma musa, Clio, que é a musa da história, não é? E Orfeu, que é um dos grandes poetas da mitologia clássica. Essas duas figuras, a quem eu depois dei aqui o nome nesta comunicação de Clio e Orfeu em diálogo no museu, é precisamente esses guias que nos vão fazer a visita virtual aqui num espaço que a maior parte, julgo, já conhecerá, mas que acrescentei aqui uma componente mais poética, a par com a parte histórica do percurso artístico que vamos fazendo aqui no museu. Para não me dispersar muito, eu escrevi aqui algumas notas e vou tentando seguir essas notas, intervalando também com algumas explicações aqui no momento. Mas a escolha, de facto, deste tema foi precisamente para dar a ideia de que se pode ter várias abordagens da forma como se pode olhar para um museu e para a coleção do museu. Esta visita histórico-poética ao Museu Nacional Machado de Castro, de facto, vai ser, como disse, feito pela mão destas duas figuras mitológicas. Mas não só, também com o auxílio de Cronos. Vamos ver se já passamos. Que aquele que media o tempo, e de Mnemosine, aquela que resgatava a memória. Musa Clio ajuda-nos a contar a história de um lugar no seu tempo, enquanto a divindade de Orfeu transfigura para um nível poético. Assim, a experiência de visitar um museu pode fundir-se nestas duas dimensões, do tempo finito dos homens com a eternidade dos deuses. Procurando traçar uma genealogia dos museus, o tempo da mitologia clássica explica de forma alegórica a filiação destas instituições culturais, ligando-as ao mundo da poesia e de outras artes. Conta-nos o mito que a poesia épica de Calíope, uma das 9 musas que era filha de Zeus com Mnemosine, como já vimos, aquela que preservava do esquecimento e que resgatava a memória, unida à lira de Apolo, gera Orfeu, o maior poeta-cantor, aquele que com a sua voz seduzia, encantava e cicatrizava pedras, plantas, animais e homens. No seu turno, Orfeu, unindo-se a Selene, a lua, gerou Museion. Esta experiência curativa pela redenção poética, embebida no mito, transcende a escrita e a memória, manifestando-se num sentimento de admiração e assombro. Por vezes, de forma inesperada e surpreendentemente, do assombro nasce o conhecimento, como muito bem pode acontecer no espaço de um museu. É, no fundo, na união de Orfeu com Selene, que nasce, digamos, a entidade de Museu, não é? O filho deles, que de alguma maneira vai ser a origem mitológica da instituição museu. Filiando-se deste modo numa estética poética, fora do contexto prosaico em que muitas vezes eram originalmente criados, os objetos museológicos tornaram-se obras de arte intemporais que habitam de forma imperfeita o museu. Eles são bens que foram resgatados à voragem do tempo, salvaguardados na casa da memória. Mas o passado é um tempo fora do presente, um território desconhecido e misterioso. Esse passado apenas entrevisto e profundamente enigmático
anseia ser desvendado pelo historiador para poder ser dado a conhecer ao visitante. Desse passado, historiador e visitante apenas poderão conhecê-lo em parte, pois são, em grande medida, apenas acessíveis de um modo fragmentado. Com efeito, todo olhar sobre o passado é uma interpretação e uma construção. No entanto, o historiador tenta nos fazer acreditar que podemos conhecer algo desse mesmo passado. A visão que nos apresenta pode ou não ser coerente, compreensível, mas se bem organizada, pode tornar-se fascinante. O novo projeto de ampliação e requalificação do Museu Nacional Machado de Castro entendeu que este espaço não se transformasse num lugar de ausências, de coisas que a história colocou à distância por se terem tornado obsoletas ou inúteis. Pelo contrário, procurou tornar mais permanente a efemeridade da memória. Vou-vos mostrar agora alguns dos slides com imagens que já vos são familiares, mas que, pela objetiva de um arquiteto, neste caso Duccio Malagamba, vai-nos dando uma outra percepção do que foi transformado com o projeto de Gonçalo Birne, agora no século XXI. Desde, de facto, aquela dimensão do pátio, rememorando a ideia da praça central do Fórum da Iamínio, da cidade romana, a valorização daquela que é, digamos, quase a imagem emblemática do museu, que é a lógia renascentista do século XVI, passando realmente por outros lados menos visíveis, mas onde são possíveis de harmonizar tempos e épocas diferentes, como se nesse palimpsesto da história pudesse caber todas essas idades diferentes entre si. Vemos o portal de Santo Agostinho, vemos o portal de São Tomás de Vila Nova, na zona de São Salvador, vemos outras perspectivas de novas arquiteturas exteriores do próprio museu e vemos a sua implantação no conjunto urbanístico da Alta, entre a Sé Nova e parte da Sé Velha, vista da Universidade, do varandim da Universidade. E vemos então como o tempo, de facto, esse grande escultor vai modificando a percepção do que nós temos como arquitetura de um edifício que tem mais de 2000 anos de história. No tempo da história dos homens, o Museu Nacional Machado de Castro afirma-se como uma instituição centenária num edifício milenário. O lugar do museu já foi Fórum Romano de Aemínio, a praça pública da cidade romana há 2000 anos, da qual subsiste apenas a estrutura do seu criptopórtico. Ergueu-se mais tarde como igreja cristã no século XI e levou-se a sede do bispado conimbricense até 1910, data em que foi classificado como monumento nacional e em que a República o elegeria como espaço para criar um museu a 26 de maio de 1911. De facto, é um museu centenário num local milenário. É essa sobreposição de tempos que ainda são bem visíveis. Reparem, esta fachada sul, que nós vemos aqui, temos todo o embasamento do criptopórtico com mais de 2000 anos. Ao lado, temos uma das entradas que resistiram ao tempo, que era a entrada para o Paço Episcopal do século XII, com o seu arco moçárabe. A transformação do século XVI, com ainda o seu portal de 1592, e ao lado, do século XVII para o século XVIII, a nova igreja de São João de Almedina, que futuramente contamos que será o nosso auditório do museu.
Ao longo de mais de 100 anos de existência, o museu tem procurado ser um espaço de memória e de identidade que preserva do esquecimento o património cultural português. O património imóvel, móvel e imaterial que se encontra à sua guarda. Com efeito, ele acolhe uma parte significativa desse mesmo património cultural português, contando entre os seus bens, bens de interesse nacional, assim classificados, com 103 bens dessa categoria que em 2005 foi criada. O Museu Nacional de Machado de Castro é uma instituição que cumpre uma missão definida pela tarefa de recolha, inventário, estudo, preservação, exposição e divulgação das suas coleções. No entanto, apesar dos vários critérios de valorização dessas mesmas peças, como antiguidade, raridade, autenticidade, beleza ou exemplaridade únicas, a importância do museu não deve ser medida somente pela qualidade das suas obras de arte que possui, mas pelo que faz com o acervo de que dispõe. Assim, o programa museológico do Museu Nacional de Machado de Castro procurou explicitar a importância histórica, arquitetónica e arqueológica do conjunto edificado, conciliando esse enquadramento arquitetónico com as especificidades das coleções que expunha. Ampliou, reformulou e requalificou as instalações, repensando a exposição de forma a acolher melhor o público e dotá-lo de meios mais atraentes e eficazes de compreensão das coleções na sua globalidade. As coleções do museu são numerosas e diversificadas. Como critério museológico estruturante da exposição, adotaram-se a matéria e a cronologia, sempre que possível combinando estes dois critérios, para cada género artístico, distribuindo-os estes pelos espaços arquitetónicos que melhor os podem servir do ponto de vista de encenação e ou de contextualização histórica ou artística dos objetos. No espaço do museu já havia uma série de pré-existências que, de alguma maneira, poderiam condicionar e, de alguma forma, também reforçar a visita. Vejam, o criptopórtico era o espaço ideal, não só para falar da arquitetura romana, mas de pontualmente colocar alguns dos seus achados arqueológicos. São poucos, mas acabam por valorizar um espaço que é eminentemente um espaço arquitetónico. No caso da escultura, foi feito um percurso que valorizava a pré-existência do claustro de São João de Almedina do século XI para o século XII, a sua antiga igreja também do século XII, do qual só restam vestígios. Depois de uma intromissão que acontece por via da transferência da igreja de São Domingos da Capela do Tesoureiro, que é colocada num dos pátios, agora cobertos, e que faz a ligação com toda a coleção de escultura da Renascença. Ou seja, há existências arquitetónicas de datas diferentes que ajudam a completar e a fazer sobressair todas as peças que pertencem a uma mesma cronologia. Dessa forma, cria-se, digamos, quase um contentor, cujo conteúdo está quase em harmonia com esse mesmo contentor. Não foi fácil essa articulação, mas essa delimitação ajudou a que nós criássemos esse circuito expositivo. Começamos pelos pisos mais baixos, o -1 e o -2, da parte que toca ou que respeita ao criptopórtico da cidade romana, a Aemilium, que era onde se localizava aqui o fórum, como sabem, e do qual foi transformado depois em Paço Episcopal, e depois do Paço Episcopal chega a museu a partir de 1911. São dois pisos sobrepostos, com dimensões muito diferentes entre si. O piso -1, este que estamos aqui a ver, tem uma configuração em U, duplo, as galerias, atravessado por esta galeria de 7 celas mais pequenina, e o piso de baixo, o piso do -2, é um piso onde só foi necessário construir
um corredor abobadado com 7 celas de maiores dimensões e de pé direito mais alto, para poder conseguir ampliar a praça pública do fórum. Esta é uma reconstituição desse mesmo fórum, uma hipótese de reconstituição, que a maquete nos dá essa dimensão. 2 pisos superiores, abertos para uma praça central e, digamos, estruturado a partir, então, desse duplo criptopórtico de 2 pisos. Tem a fonte pública, de que resta ainda uma parte substancial, e que nós podemos ver as várias celas e corredores abobadados que formam, de facto, a plataforma inferior onde se segurava todo o edifício do criptopórtico. Criptopórtico esse que ainda construído no início do tempo de Augusto, primeiro imperador, poderá ter sido na transição do século I a.C. para o século I d.C., o qual resta era um criptopórtico mais pequenino, que corresponde a esta galeria leste nascente e que tem a correspondência aqui nesta fotografia central. Maiores dimensões, foi só necessário fazer porque o início do fórum e a praça pública de Aemínio, no tempo de Augusto, era mais pequenina. Não foi necessário alargar como no tempo de Cláudio, posteriormente. Foi alargado quase para o triplo. E foi ainda necessário construir um segundo piso, porque havia um grande declive para conseguir criar uma plataforma reta. Então vamos ver este primeiro, o piso menos 2, das 7 celas com o corredor longitudinal. Foi a certa altura a fachada poente caiu, e ao ruir foi necessário depois construir um paredão onde assenta mais tarde a lógia renascentista do século XVI. Uma espécie de muro de sustentação depois da varanda renascentista que lá está colocada no tempo dos bispos, não é? Do paço episcopal. No menos 1, a configuração é muito mais alargada, ou seja, foi necessário criar uma maior extensão de estruturas internas para assegurar a praça e o fórum, o edifício. Como sabem, o fórum romano era a parte do edifício administrativo, político, religioso e comercial. Era o coração da cidade romana há 2000 anos. Algumas das galerias abobadas, quase só foi necessário reforçar parte dessas abóbadas, o resto está quase intacto como há 2000 anos foi construído. Sobressaem, como disse, as cabeças de alguns imperadores e de membros da família imperial, desde logo esta mais pequenina, a mais antiga, de Lívia, mulher de Augusto, Agripina Maior, uma das mais formosas cabeças que lá se encontram, e os romanos, os arqueólogos dão o nome de retratos. Eram estas figuras esculpidas, estas esculturas, eram retratos dessas figuras vivas. Vespasiano, o imperador que manda construir o Coliseu de Roma, e Trajano, o primeiro dos imperadores que nasceu fora de Roma. Nasceu em Itálica, na Espanha, perto onde hoje é a cidade de Sevilha. Todas elas têm uma característica, como sabem, são cabeças de encaixe que faz jus àquele ditado popular, rei morto, rei posto. Neste caso, imperador falecido, houve imperador a colocar num corpo idealizado, pela parte do colo da representação da escultura, retiravam a cabeça do antigo imperador e colocavam a nova cabeça. Não se desfaziam dessas cabeças, essas cabeças depois eram colocadas numa sala da memória chamada Alia Regia,
essa aula era, de facto, um espaço onde estavam em exposição os membros todos anteriores do passado do Império. A primeira abordagem que vos fazia aqui, que vos proponho, é, de facto, a partir de um poema da Isabel Pires, que escreve sobre o museu e, neste caso concreto, aquele enfiamento mais conhecido das pequenas 7 celas do primeiro piso do criptopórtico. Diz assim: neste reino ossudo e mineral estão mortos os olhares e evaporou-se o vento. Estão mortas as tulhas da azeitona, as ânforas, a palha, o cereal, e os mortos são mortos sem ninguém. Nem trigo, nem vinho, nem azeite, nem as horas de luz de cada dia. Não há vida nem poeira neste reino de tempo carcomido. Tudo está como se nunca houvesse sido. Saímos do mundo romano e vamos continuando a viagem agora para o piso de entrada, o piso 0, do lado norte, onde está sobretudo a coleção de escultura em pedra. Mas não só, tem algumas exceções, como nós vamos ver. Essa coleção que vai desde o pré-românico do século XI até ao Renascimento do século XVI, é uma das coleções mais importantes do museu. Temos elementos arquitetónicos e escultura medievais do século XI e XII, do período do pré-românico e do românico, imbricense. Temos depois, de facto, a presença no século XIII e XIV de escultura devocional e algumas lápides funerárias rememorando o nome de algumas pessoas importantes da cidade. Outras peças em destaque que vemos, do qual uma das mais conhecidas é, de facto, o chamado Cavaleiro Medieval, o senhor que era governador, digamos, das terras de Oliveira do Hospital. Do período manuelino, a transição para a Renascença, temos algumas grandes produções, nomeadamente de Diogo Pires o Moço, com esta, em particular, o retábulo inferior chamado Padrão da Ponte Manuelina de Coimbra, 1513. Mas, de facto, o centro ou o coração de toda esta galeria do piso térreo do museu é a Capela do Tesoureiro, que agrega à sua volta um conjunto de esculturas e retábulos do século XVI, que são produção, sobretudo, da mão do escultor normando João de Roão, que escolheu Coimbra como a sua cidade para produzir a grande obra do Renascimento português, mas onde há também os seus colaboradores, alguns deles desconhecidos, outros sabem quem são, e antes dele, Nicolau Chantarene, que também deixa obra de vulto na cidade. Vemos aqui algumas dessas peças, como São João Batista, Santa Inês, São Bartolomeu, ou o retábulo de São Silvestre de 1544, entre outros grandes retábulos de várias igrejas da cidade de Coimbra. Falávamos há pouco da coleção de escultura de pedra, mas porque é, digamos, uma peça única. Esta peça feita em madeira, chamada Cristo Negro, é uma peça realmente que é uma verdadeira obra-prima da escultura gótica portuguesa do século XIV. Uma escultura que esteve em São João das Donas, uma igreja que estava contígua a Santa Cruz, a igreja onde as monjas podiam ir rezar. Foi depois transferido para onde hoje é o Café de Santa Cruz, onde foi depois, de facto, transferida essa igreja de São João das Donas. Ali ficou até vir para o museu. Cristo Negro, chamavam-lhe assim porque tinha a policromia enegrecida
por restauros desastrosos e também pela fuligem das velas que se foi depositando. Quando ele foi para restauro, cerca de 1969, percebeu-se isso e retirou-se o excesso de fuligem, devolvendo um pouco à cor inicial. É o chamado Cristo da Peste, que era um Cristo contemporâneo ao aparecimento da peste na Europa e também em Portugal. A forma como sofre e como mostra a agonia porque passou até ao suspiro final e em todo aquele tormento que ainda hoje é possível ver. Convocando então um segundo poema, também de Isabel Pires, O Cristo Negro, que diz assim: de asas abertas, a grande ave de negro está poisada. Ninguém ouviu os corvos que voaram nesse dia no céu da Galileia. O espanto assola as frinchas da madeira e a podridão brota da chaga. A ave de negro agora vai morrer. Ninguém se chega ao vulto que tenta erguer as asas. Ninguém notou que os corvos regressaram a olhar o abismo. Outra das peças mais significativas deste conjunto de escultura, de tantas que se podiam nomear, mas que não tornar tão maçuda esta comunicação, eu elegi o retábulo do Corpo de Cristo, de 1543, que ele está datado e assinado, e também está dedicado, ou foi dedicado, pelo seu comitente, a pessoa que pagou o retábulo, Álvaro Fernandes, feito este retábulo por João Afonso, um dos grandes escultores que no século XV domina aqui a oficina de Coimbra a nível de escultura em pedra. Este retábulo do Corpo de Deus está ligado a uma lenda, não sabemos se é verdadeiro, de facto, o episódio, se aconteceu ou não, da judiaria de Coimbra, que fica ali, precisamente na Rua Corpo de Deus, ficava na zona da Rua Corpo de Deus. Dizia-se que um habitante da judiaria, um judeu, terá profanado o sacrário e retirado uma hóstia, lançando-a de seguida ao óleo a ferver. A hóstia não se alterou, pelo contrário, deu-se um fenómeno estranho e precioso. Libertou uma luz e ficou incorrupta. Sabendo disso, as pessoas avançaram sobre a judiaria, aprenderam esse judeu que terá feito isso e obrigaram toda a judiaria a pagar uma nova capela, a Capela do Corpo de Deus, que ainda lá está, e do qual fazia parte, então, este pequeno retábulo. Vamos ver como é que Isabel Pires transfigura esta obra em poesia. Diante do retábulo do Corpus Christi, na minha primeira comunhão, quando a hóstia passou pela garganta, foi assim. Quando desci a nave, deslizaram por mim uns feios azulejos na parede. Não havia anjos com asas vermelhas e azuis. Não havia retábulo. Foi apenas um dia luminoso de menina. Na minha primeira comunhão, não tinha asas. Só tive de as inventar quando deixei a infância. Desculpem que isto foi um bocadinho apressado. A terceira peça que eu escolhi é esta, Deposição de Cristo no Túmulo, de João de Roão. É também uma das suas obras-primas. Construída para a Capela do Santo Sepulcro, na Igreja de Santa Cruz, por volta de 1535-40. Ela é, de facto, uma das obras-primas deste escultor normando, aqui radicado em Coimbra, no período da Renascença. É uma peça que, toda ela, de uma delicadeza e de um naturalismo, até aí, não tinha sido conseguido exprimir na escultura, sobretudo na escultura de pedra, calcária dançante.
Vamos ver como é que outro grande historiador de arte transforma no seu texto descritivo da peça numa página quase poética a sua escrita. Cena de deposição onde não há gritos ou desfalecimentos, em que toda a dor é íntima e só os corações soluçando no segredo do peito. Sustentam José de Arimateia e Nicodemos à boca do túmulo em lençol penso, a Cristo, suave, tranquilo, figura de quem na morte desse os traços dos açoites, dos tratos da cruz, tudo que feria, rasgava, entumescia e degradava o corpo. Contempla-o a Virgem, como quem vai guardar o último retrato seu. João e as mulheres, amparando-a, dirigem os olhos àquele divino rosto. Só Madalena, isolada na dor, deixa sair um lamento e afasta as mãos, usando o olhar naqueles pés que ungira de nardo e enxugara de seus lindos cabelos numa tarde recente. António Nogueira Gonçalves foi sacerdote e historiador de arte, foi professor da Faculdade de Letras e foi também lá conservador do museu, mas conseguiu, penso que de uma forma muito feliz, captar exatamente aquilo que João de Roão traduziu depois na escultura em pedra. Saímos deste lugar da escultura em pedra do século XVI, vamos ainda, durante o século XVI, baixar ao piso -1, voltando a uma sala, que está aqui a cor-de-rosa, onde se localiza a escultura de terracota, um grupo de figuras absolutamente extraordinário, outra das grandes obras-primas do museu. Trata-se da Última Ceia de Odard Virio, um escultor francês também muito enigmático, uma vez que, além do contrato que ele celebra com Santa Cruz, para no refeitório novo fazer este apostolado com Cristo, não sabemos muito mais sobre a sua vida e a sua obra. Entre 1530 e 1534, ele faz 12 figuras, 12 apóstolos e Cristo, em tamanho quase natural, todos em terracota, com, de facto, uma mestria que até aí dificilmente só na pedra se tinha visto com João de Roão. De facto, é uma das obras-primas que, infelizmente, o tempo não foi muito simpático para com ela, e no século XIX, a Associação dos Artistas de Coimbra escolheu aquele espaço, ou foi-lhe oferecido o espaço para ali fazer a sua sede, e num momento um pouco feliz, partiu aquelas peças todas, cortou as cabeças, preservou as cabeças e enterrou os cacos todos no solo daquela sala do refeitório novo, onde hoje é a sala da cidade, junto à Câmara Municipal de Coimbra, ao pé da polícia. Felizmente, as coisas souberam-se da cidade, houve um grande movimento e recuperou-se grande parte desses fragmentos. António Augusto Gonçalves, o primeiro diretor do Machado de Castro, com a sua equipa, fez uma primeira tentativa de reconstituição, quase em puzzle, pacientemente, de quase todas estas figuras, devolvendo um pouco da grandiosidade que tinham tido anteriormente. Só quatro estão identificadas. É esta figura mais nova de São João Evangelista, figura de Cristo central, ladeado depois também por Pedro, São Pedro. Finalmente, no último restauro que foi feito, ou terminado em 2012, percebeu-se uma quarta figura, que era esta, com o chapéu, é Judas, porque além do chapéu tinha a bolsa dos 30 dinheiros, que foi possível colar junto com os outros cacos. Esta é uma visão quase abrangente, falta uma figura e uma cabeça que ali não estão. Como João Miguel Fernandes Jorge, outro dos poetas que escreveu sobre o museu,
fui buscar um extrato de um texto belíssimo também, da sua obra Mirleus, sobre a última ceia, que diz assim: começam a mexer-se parte dos corpos, na ausência de porções de terracota, desenham-se num espaço não visível e falam entre si do seu tempo, do tempo que lhes foi posterior e que também é o nosso. Falam da dor humana, da tristeza, da alegria, de coisas banais, do preço dos víveres no mercado, do gado, das armas da guerra. Pedro à direita de Jesus, João à sua esquerda. O barro que lhes dá vida, sentem-no, é a carne vinda das areias de Beersheba, às portas do deserto de Negev, onde Abraão fez a sua casa e os terraços têm a cor das estrelas, a cor amarela na poeira do barro. E Cristo diz a João: amanhã cortarás os teus belos cabelos, hoje mesmo. Ouço ainda Jesus dizer-lhe: cortaria o meu cabelo e tu o teu, se morresse e não pudesse ressuscitar. O vento cobre de poeira ressequidas oliveiras. Elas são como estes corpos. O que importa é o que lhes possa acontecer. A alma antes da morte está preparada para não morrer. Saímos daqui, achamos mais um piso e vamos visitar no piso -2 a escultura de madeira entre os séculos XVII e XVIII. Várias expressões do período barroco, onde com altares, escultura avulsa ou vários relicários, nos mostram produções muito dispares entre a rigidez do século XVII para um movimento muito mais curvilíneo e muito mais movimentado da parte do barroco triunfante do século XVIII. Nomes como Manel da Rocha, que faz este belíssimo altar de Nossa Senhora da Conceição, ou figuras muito próximas da oficina de Machado Castro, como esta Sagrada Família, ou várias invocações sagradas. Mas uma de todas as peças avulta no meio daquele discurso barroco, escultura em madeira, policromada e dourada. Trata-se de um monge beneditino que era também escultor, Frei Cipriano da Cruz. Ele era um monge de Tibães que vem em 1685 para a cidade de Coimbra, para o mosteiro de São Bento, para a sua igreja, mais precisamente, fazer uma série de esculturas aos vários altares de desaparecida igreja de São Bento, onde hoje é o Instituto de Antropologia, é todo o Colégio de São Bento, mas falta lá a igreja que foi demolida em 1932. Essa igreja que chegou a ser ginásio do antigo Liceu José Falcão, que também esteve, o Liceu de Coimbra, esteve ali sediado, onde, como eu disse, hoje é parte da botânica e parte da antropologia que estão ali sediados. A Pietà é talvez a peça mais preciosa deste conjunto de esculturas de madeira policromada e dourada, e essa mesma Pietà durante muito tempo foi atribuída a Juan de Runi, um grande escultor de Valladolid, ali da nossa vizinha Espanha, mas que se chegou à conclusão por documentação indireta que tinha sido Frei Cipriano da Cruz a executá-la. Vamos ver como João Miguel Fernandes Jorge desfigura esta imagem. O corpo não pertence à mãe, é ainda domínio do filho morto. O corpo não se refere à natureza do divino, somente ao homem é extrema. O repouso do erro e ilusão, sem os quais nenhuma arte sabe viver. No corpo morto do filho, não há som nem forma, não há cor, nem o olhar avança, pouco a pouco, pelo interior das coisas. Indiferente a todo o interesse, o corpo morto é agora ainda mais abismo por revelar dos mundos, alvo sempre em movimento.
choro sem visagem, uma vela ilumina em clarão descuidoso, ficado a fumo. A mãe pertença desse filho no abandono do corpo, na feroz dor repousa, natureza que vem do espírito, sem a qual nenhuma arte sabe morrer. Esta aventura da escultura barroca, vamos subir e vamos descobrir no primeiro piso uma série de coleções, começando pela arte flamenga do norte da Europa, do século XVI. Nesta sala que está a cor violeta, para depois, numa cor bordeaux, mais ou menos, a pintura portuguesa do século XV e XVIII, prosseguindo depois pelo grande corredor do piso 1 da ourivesaria do século XII e XVI, no piso 2 a continuação do século XVII a XIX, e então entramos na cerâmica, nesta parte azul, para depois entrarmos de facto na parte mais íntima do antigo paço episcopal, a Casa do Bispo. Toda esta zona mais residencial a verde, são uma série de salas de artes decorativas que depois vamos então descobrir neste nosso passeio. Não sei como é que estamos de tempo. Isto está muito... E não quero que é que em geral as visitas presenciais duram quase 3 horas. Esta virtual vamos esperar que o tempo decorra com mais tranquilidade, mas também celeridade ao mesmo tempo. E a primeira sala que nós nos deparamos no piso 1, quando entramos, é a tal sala da arte do norte da Europa, em especial a arte flamenga. No século XVI, vê a transferência da feitoria de Bruges para Antuérpia, e nós, portugueses, fazíamos a troca comercial com o norte da Europa, precisamente em Antuérpia, da cana-do-açúcar e das especiarias por obras de arte. Tanto assim é que não só Coimbra tem um grande património de obras importadas via Flandres, pela feitoria de Antuérpia, como, por exemplo, um dos sítios onde há maior concentração, ou o segundo sítio onde há maior número de obras flamengas, pintura sobretudo, é a Ilha da Madeira. Funchal tem o Museu de Arte Sacra do Funchal, Quinta das Cruzes, uma das maiores coleções do mundo, talvez a segunda maior coleção depois da Bélgica, onde é o território onde, obviamente, se situava a Flandres naquela altura. Então, essa via, Sevelha, Santa Clara, Celas, recebeu uma série de esculturas vindas de importação ou feitas por artistas flamengos que residiam aqui em Coimbra. Temos aqui algumas dessas obras. Aqui vamos falar mais em particular esta de Metzys. Quintin de Metzys é um pintor da terceira geração flamenga de Antuérpia, que vai fazer este tríptico, agora reduzido a díptico, para Santa Clara. Mas também vemos aqui, ao Paço Episcopal, este Calvário, esta pequena natividade de Antuérpia, extremamente bem feita, mas também uma das curiosidades que esta mesma sala tem é uma das mais belas vistas que o museu possui sobre a Alta de Coimbra, em contacto precisamente com aquele edifício que é a Sé Velha, de onde algumas peças também vieram e que agora estão aqui a decorar toda a sala da arte do norte da Europa. Detenhamos então, em particular, nesta obra magnífica, aquilo que já foi um tríptico. A reconstituição desse tríptico está aqui embaixo. Há um calvário no centro. Só se aproveitou dessa tábua central Nossa Senhora das Dores, Mater Dolorosa, porque uma freira no século XVII fez este pedaço de pintura
um ex-voto de reconhecimento por um milagre de ter sido salva pela intercessão que fez a Nossa Senhora. O que resta são os dois volantes laterais, aqui que nós vemos, e as costas deles têm outro episódio, a Anunciação, pintados em grisalha, como é chamada esta técnica. Ou seja, uma pintura sob fundo escuro, branco. Assim, um branco cinzentado a imitar pedra. Fechavam as portas, esses volantes eram portas que fechavam o quadro central e só se abriam na altura da Páscoa para mostrar toda a paixão de Cristo. Não é? E vinham-se duas tábuas, uma com a flagelação de Cristo, um lado, e a outra o Ecce Homo. Ou seja, aquilo que os romanos fizeram a Cristo, a forma como foi condenado Cristo pelos judeus. Esses dois episódios é a narrativa que aqui Quentin de Médicis, entre 1514 e 1517, faz para o retábulo mor de Santa Clara a Velha, aqui de Coimbra. E faz com um pormenor muito engraçado aqui nesta tábua do Ecce Homo. Lá atrás, supostamente, nós estamos em Jerusalém. É o momento em que é apresentado ao povo, isto é condenado a ser crucificado na cruz. E lá atrás, a torre que se vê é a torre da Catedral de Antuérpia. Ou seja, é um anacronismo que é muito típico nestes pintores, eles representarem aquilo que reconhecem como seu, num tempo diferente, que era o tempo de Cristo, em que até as vestes são as vestes do século XVI e não as originais do século I. João Miguel Fernandes Jorge fala assim sobre este tríptico. Diz o homem, a leia de coroa sangram a fronte. Eis o homem, diz o juiz do veredicto dos jurados. Do balcão em murmúrio, o homem falou. Fui enviado para escutar a terra. Aqui fiquei. Não regressei ao seio do meu pai. Não quero contar-lhe o que vejo, o que vivo na caverna do corpo. Não sei mentir. Isto de trapo. As mãos cravadas sobre a rede metálica de um confessionário. Ouve-se o grito de Monk, dos papas de Bacon, ferro em garras nos braços da cadeira. Atiram-se sombra de peixe para vos apodrecem. A galeria seguinte, depois da pintura de importação ou de pintores e escultores que trabalharam no século XVI, mostra-nos a pintura portuguesa que vai do século XV ao século XVIII. Final do Gótico para a Renascença, da Renascença para o Barroco. E em várias salas são dispostas as melhores pinturas que o museu tem de cada um desses períodos. No início vemos a Senhora da Rosa, vemos o tríptico de Santa Clara, vemos pintores da Escola de Lisboa, chamados Mestres de Ferreirinho, Garcia Fernandes e Cristóvão Figueiredo, e vemos também, do período inicial do Barroco, uma das grandes pintoras portuguesas de sempre, Josefa de Óbidos, numa daquelas que é considerada uma das suas obras-primas, Maria Madalena Penicante, neste pequeno cobre, uma pintura pequenina, mas de uma imensa qualidade. A galeria seguinte, nesse piso 1, traz-nos todo o brilho, o ouro e a prata que se consubstanciam nas peças de ourivesaria, que vão do século XII ao século XVI no primeiro piso, no segundo piso, o século do Barroco até ao neoclassicismo do século XIX. Tem todo o tipo de alfaias de culto que possam imaginar e de símbolos de poder, mas do qual se realçam, de facto, o tesouro da Rainha Santa e algumas outras peças em todos os períodos com muita qualidade.
A par da escultura, é talvez a coleção com mais destaque de todo o Museu de Castro. Pegamos em 2 ou 3 peças ou núcleos. Começamos pela mais antiga de todas, o Cálice de Dom Gueda Mendes, de 1152. Uma peça única, do românico português, de um equilíbrio tremendo, para uma peça tão recuada no tempo. É de prata dourada. Em baixo, os 4 evangelistas, o símbolo dos 4 evangelistas no pé, um nó de cálice em filigrana todo trabalhado, e na copa do vaso tem uma espécie de claustro no qual se inserem Cristo e os apóstolos. Judas está fora. Nesta representação não foi aqui colocado. Eles estão identificados com uma legenda que a toda a volta é colocada, e é, de facto, um dos trabalhos mais preciosos do século XII português e mesmo europeu. Não tem paralelo esta riqueza iconográfica em cálices da mesmo período do século XII. João Miguel Fernandes Jorge faz assim a sua transfiguração poética desta peça. Deixou os dedos perderem-se no tempo que foi o da taça, na juba do leão de Marcos, na asa do anjo que figura Mateus, no ouro que desprende mais brilhos nos cornos do touro de Lucas, para depois sentirem a longura na águia de João. Dom Gueda Mendes, senhor que foi em terras de Basto, nos anos primeiros do reino, ao abade do mosteiro de São Miguel de Refojos, o cálice fez em oferenda. Quando o vaso doou, ecoaram no capítulo: nenhum santo, nenhum sábio pode evitar o céu desde tempos antigos. A terra dá-nos um destino, visto haver vida, há que morrer. E os dedos demoraram no relevo de prata dourada. Outra dos grandes núcleos da ourivesaria medieval é o chamado ou denominado Tesouro da Rainha Santa Isabel. A figura da Rainha Santa Isabel é por demais conhecida, é por demais acarinhada ainda hoje por Coimbra, mas não só. Por todas as terras onde ela deixou, de facto, uma ação social muito viva e que ajudou muito alguns dos mais pobres do seu tempo. Ela era titular de um tesouro próprio da sua capela, que mandou construir ao lado do convento de Santa Clara a Velha, do qual subsistem 3 peças e uma quarta que foi mandada fazer com peças do tesouro dela. Do relicário de origem com menino, uma das únicas peças representando a figura humana que existe na ourivesaria medieval. O relicário de Santo Lenho, feito a partir de um coral vivo, com aquela forma atormentada, lindíssima. Cruz processional de jaspe, também ela com enorme qualidade na forma dos materiais. E depois este colar que nunca existiu, eram joias que estavam em várias peças da rainha, dizia-se de um diadema que cobria a cabeça, alguns dizem que é de um cinto, outros que são pequenos broches que fechavam os seus mantos. O certo é que no século XVI uma corrente de ouro foi construída para unir todas estas peças separadas, estas pequenas peças com joias, e feito um colar. Esse colar virou um mito, o mito de que tinha a força mágica de ajudar as parturientes que estavam auxiliadas pelas monjas de Santa Clara, no Hospital da Rainha Santa, lá embaixo, um parto favorável, não é? E assim viu Isabel Pires também o talismã, quando assim escreveu sobre esta peça. Dizem-nos que não era um colar, seria talvez uma cadeia a cingir as vestes da rainha que veio do Aragão.
As 7 pedras que existem, faltou uma, parecem seixos do rio transformados em tesouros. Perguntam o caminho à mais pequena dúvida e colhem flores silvestres sem malícia. As histórias dentro da história também contam que esta joia ajudava aos nascimentos. Alguém olhou as pedras baças com a boca num rito de agonia. Alguém pediu milagres e as tocou, como se as pontas dos dedos gritassem orações. Alguém se ergueu à hora solitária em que nascem todas as crianças e colocou estas pedras de virtude numa mulher que vai parir, como uma anêmona gigante que se abre à espera da maré. Até que se ouve um choro. Esse caminho todo da ourivesaria, nós escolhemos a última peça de todo o percurso no piso superior, no segundo andar. É uma peça que está suspensa atrás da capela mor da Igreja de São João de Almedina, a Custódia do Sacramento, uma peça espantosa que anuncia mesmo o triunfo do barroco do século XVIII no período de Dom João V. Uma peça que não pertence a Coimbra, mas que acabou por vir morar aqui. Em 1914 foi retirada de Santíssimo Sacramento de Alcântara, o convento na zona de Alcântara de Lisboa, que não queria a peça, ninguém em Lisboa a queria, e então o nosso primeiro diretor, António Augusto Gonçalves, pediu para que fosse encaminhada para Coimbra. E ainda bem que o fez, porque é de facto uma das peças que melhor representa o espírito do barroco do século XVIII. Assim, visto pela Isabel Pires, mais uma vez, o nosso último poema deste caminho histórico-poético, O Triunfo do Barroco. O meu olhar é bravo e diagonal, mede o abismo que se exala deste monstro. Nem sequer entendo o que me afasta desta prata triunfante em catarata barroca. O globo brutal com seu caleidoscópio de pedrinhas. Tudo me perturba. Sou estrangeira numa terra estranha onde tropeço. Nem sei entender esta beleza. A desmesura é completa. Dirige-se a um Deus que não conheço. E arregalo os olhos para que caiba também o anjo atlante. Vejo as multidões a meio da tarde no rio Pardo e obediente de cada procissão, desculpem, de cada profissão que ele dormia. Ele domina. O anjo Hercúleo vai suportando a orbe como um Atlas cortesão e bem vestido. Saberia dirigir-se a um rei, e eu não sei. Com que convicção ele ergue os braços. Tudo anuncia a glória, a declamação, a absoluta certeza, o toque de clarim. Tempo de velhos escravos, de Brasis, de Áfricas pretas, de gigas e minuetes, fabricada a harmonia dos servos e dos senhores. O anjo do sacramento resguarda a ordem do mundo nos seus braços retesados e expulsa-me para a terra de onde vim. Estou a 20 metros de olhos escancarados a habitar um tempo sem certeza. Fechado que foi a visita à ourivesaria, rapidamente nos encaminhamos para o final, da área, como disse, da residência episcopal. E deparamos com a Sala da Cerâmica, onde desde o século XV ao século XIX era toda a faiança de servir à mesa ou de decorar interiores, até aos grandes painéis de azulejos, tudo isso faz parte desta coleção que aqui se situa. Ao lado está uma pequena sala, chamada Sala da Reforma Pombalina. Alguns painéis de azulejos mostram os edifícios reformados da Universidade de Coimbra. Ao lado, alguns desenhos que Guilherme de Elza, tenente coronel e arquiteto da Reforma, ainda conseguiu fazer. Para dar sentido a tudo isto, o livro das provisões do Marquês, e aqui vem o nome Marquês de Pombal, assinado, dá as ordens para que se execute essas obras.
que agora vivem aqui na Sala da Reforma Pombalina. Continuamos, e nas duas salas contíguas, mais uma pequenina capela privada do bispo, vemos a coleção de elementos e peças do museu. Uma peça única, esta tapeçaria flamenga da oficina de Bruxelas do século XVI, respeitante aos amores proibidos de Marte e Vênus, que são descobertos pelo marido de Vênus, o Vulcano, o deus das forjas, e aqui é narrado a partir do livro das Metamorfoses de Ovídio. Depois vemos, de facto, paramentos como este belíssimo pluvial do Lourvão, ou esta casula chinesa, também de grande qualidade do século XVIII, e a própria capela do bispo, onde ele iria rezar certamente. Continuamos na zona residencial e a sala de cruzamento de culturas fala-nos desde o século XV ao século XVIII de tudo que decorava o interior das casas e palácios deste período de tempo. Falamos do mobiliário, mas falamos também de peças têxteis, entre elas, de facto, os tapetes arraiolos, os tapetes persas, feitos em seda ou em lã, tetos de origem mudejar, antigos artesãos que trabalhavam a madeira segundo as normas árabes, uma série de facto de peças de grande qualidade, ao que se segue uma série de outras salas que falam de três sítios onde os portugueses chegaram mais longe na Ásia: a Índia, a China e o Japão. E aí, da Índia, temos sobretudo mobiliário e peças de marfim de uma enorme qualidade. Estes dois exemplos que vos mostro, este Cristo que aqui aparece, é feito numa presa única de elefante. Ou seja, ele tem esta configuração ao comprido, precisamente para seguir a forma da presa. Esta pequenina peça também de marfim é Cristo, menino, com os símbolos da paixão, como se fosse uma premonição daquilo que irá acontecer na idade adulta. Depois vemos contadores, mesas, todo o mobiliário que era necessário, quer na Índia, quer no Japão, que os portugueses que aí se deslocavam e aí se ficavam necessitaram. Finalmente, para terminar todo este percurso, foram dispostas duas salas em memória de duas figuras importantíssimas que deixaram a sua coleção ao museu. Trata-se do poeta Camilo Peçanha e do antigo Presidente da República e embaixador de Londres, Manuel Teixeira Gomes. Quer um, quer outro, tinham uma paixão enorme pelo Oriente. Camilo Peçanha, sobretudo pela China, Teixeira Gomes pelo Japão. E vão deixar ao museu uma vastíssima coleção, do qual nós só temos uma pequenina amostra para homenagear precisamente a memória destes dois colecionadores. Todo o resto está no Museu do Oriente e mesmo assim conseguimos ter algumas peças de grande valor. Frascos de rapé pequeninos, alguns chineses de pintura, do qual temos estas amostras de pintura naturalista fantástica, mobiliário como o biombo, ou o sino e o tambor, essas muito mais antigas, ainda do século III a.C., de dinastias chinesas muito antigas. Para terminar mesmo, para vos não lançar muito mais, todo o lugar tem um nome e o museu também escolheu este nome, não foi ao acaso. Joaquim Machado Castro é talvez o maior escultor português do barroco
e que nasceu aqui perto de Coimbra. É dito escultor de Coimbra, mas não é de Coimbra. Ele nasceu em Aguim, não é? Aguim, que é ali perto, entre a Mielhada e a Coria, e ele, depois de estudar em Coimbra, faz quase toda a sua carreira em Lisboa e vai ficar conhecido como escultor da estátua equestre de Dom José. Não é? António Augusto Gonçalves elege o nome daquele que ele considera a figura mais relevante das artes da região de Coimbra e, por isso, o nome Museu Machado de Castro, em honra, de facto, ao maior escultor do século XVIII e XIX. Aprendeu com os grandes mestres de Mafra, Giusti, Alessandro Giusti, que deixa uma enorme obra no Palácio Nacional da Ajuda e na Basílica da Estrela, mas que também é conhecido por aquilo que é mais popular e que é mais tradicional, os seus presépios, do qual ele faz alguns, mas que tem uma legião também de mestres menores, digamos assim, seus discípulos, que vão replicar muita da obra que aprenderam com Joaquim Machado de Castro. E com a figura, de facto, daquele que dá o nome ao museu, nós encerramos aqui a nossa visita virtual, uma visita diferente, que foi acompanhada com momentos poéticos, que são também uma outra forma de ver o museu e as peças que habitam esse mesmo museu. Muito obrigado pela vossa atenção.